que deve conter o requerimento de inversão do ônus da prova? E veja, você nunca mais vai esperar o juiz inverter o ônus da prova de ofício. O juiz pode inverter de ofício? Pode, mas você vai fazer diferente. Você vai ter conduta probatória ativa. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Você vai ser diferente. E você vai fazer um pedido para o juiz em favor do autor, quando você estiver advogando para o autor, você vai fazer um pedido justificado. O que vai conter o seu pedido? Anota aí. Primeiro ponto. Você vai dizer para o juiz nesse requerimento, um requerimento simples de inversão do ônus da prova. Você vai dizer que essa causa é uma causa específica. É uma causa específica porque o direito material, o direito que está sendo discutido, é um direito em que a prova do fato é difícil para o seu cliente. Então, por que o autor não pode produzir a prova? Você tem que justificar, no caso concreto, a impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor de produzir a prova. Por que o autor não pode produzir a prova? Eu, juiz, não sei. Quem sabe isso é o autor. Por isso que é ele que tem que requerer, por isso que é ele que tem que pedir. O que você pode alegar para justificar que o autor está numa situação em que a prova para ele é difícil ou impossível? Por exemplo, você pode alegar assim: meu cliente autor, nessa situação específica, ele não tem acesso aos meios de prova. Ele não tem acesso a testemunha, ele não tem acesso a documento, ele não tem acesso a exames que foram feitos, ele não tem acesso aos meios de prova que estão com o réu. Quem fez o produto, quem tem a expertise do que foi feito é o réu. Eu não tenho acesso aos meios de prova. Isso é um argumento para inverter o ônus da prova. A prova para o meu cliente, autor, é impossível ou muito difícil de ser feita. Você pode dizer que o seu cliente não tem capacidade técnica para produzir essa prova. Quem tem capacidade técnica é o réu. O réu tem capacidade técnica. Ou você pode dizer, fundamentar, que o seu cliente autor não tem capacidade econômica para produzir a prova. Mas o réu tem. E a prova para ele é muito mais simples, a prova para ele é muito mais fácil. São argumentos, mas você tem que justificar para o juiz por quê. Por que o autor não pode produzir a prova? Porque o juiz não sabe. Quando ele lê a inicial, lê a contestação, lê a réplica, ele não sabe se o autor tem ou não meios de prova. Numa fase de instrução, perícia, testemunha, prova técnica simplificada, ele não sabe se o autor tem acesso a documentos, se não tem. É quem tem que dizer isso é o autor. Por isso que é difícil, no caso concreto, quando a relação é jurídica é regida pelo Código Civil, é difícil o juiz inverter. Porque ele não sabe se tem ou não o autor condições de produzir a prova. E você tem que justificar também, claro, que o réu tem. O réu tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato concreto.